Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês e os abençoe abundantemente. Deus, saiba disso, quer fazer de você a própria bênção, isto é, bênção abundante. Você ser a própria bênção, você acredita nisso? Pensa comigo, Deus é grande. E por ele ser muito grande, imenso, você acha que ele vai fazer uma coisa defeituosa? Você acha que ele vai criar uma coisa mal feita? Não. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Eu fico admirando a natureza. Poxa, quando eu vejo o mar, os céus, as estrelas, o sol, a lua, as matas, quando eu vejo os passarinhos cantando, quando eu vejo os animais, puxa vida, tudo criação de Deus. E a criação de Deus não enjoa. Quanto mais você olha para a criação de Deus, mais você admira. E nunca é a mesma coisa. Sempre está mudando. Você vê o colorido do amanhecer, do anoitecer. Puxa vida, as flores. Você não enjoa. Mas quando você vê a obra dos homens, você enjoa. É ou não é? Por exemplo, você compra um carro 0 quilômetro do ano, o mais novo. Você fica com ele uns 2, 3 dias, 2 semanas, daqui a pouco você já não é mais a mesma coisa. Aí aparece um carro melhor e você vai atrás daquele carro melhor. E aí acontece a mesma coisa e você fica rodando. Quer dizer, enjoa. Tudo que o ser humano faz, enjoa. Mas o que Deus faz é eterno, é belo, é maravilhoso, é grandioso, é glorioso, é tremendo. Então, por que eu estou falando nisso? Porque você vê, Jesus, ele ensina a sua palavra. Ele nos dá com carinho a sua palavra. Ele nos dá o melhor dele, que é o seu pensamento, suas ideias, seus objetivos. E ele diz, quem crê em mim, que quer dizer, quem se casar comigo, quem fizer aliança comigo, quem se juntar comigo, quem se submeter aos meus pensamentos, quem seguir as minhas ideias, quem seguir a minha justiça, quem seguir as minhas leis, os meus mandamentos, quem seguir a minha palavra, esse será uma fonte a jorrar. Aleluia. Fonte a jorrar é a própria bênção. Deus quer fazer de você a própria bênção. Porém, você tem visto que não tem acontecido talvez isso na sua vida. Você tem conquistado algumas coisas, mundos e fundos talvez, mas você continua uma pessoa vazia. Você continua aquela pessoa oca por dentro. Alguém falou, um artista aí, um influenciador aí da mídia, disse, olha, eu preferia ter um câncer do que ter esse vazio que eu tenho dentro de mim, do peito. É uma dor insuportável, porque o câncer ainda há chance de ser curado, mas esse vazio ninguém tem, não tem remédio, não tem
psiquiatra, não tem psicólogo, não tem analista, não tem nada, ninguém pode tirá-lo de dentro de mim. É porque essas pessoas não conhecem Jesus. Jesus tira o vazio e faz dele uma fonte. No lugar do vazio, coloca uma fonte a jorrar, que é o Espírito Santo. Mas, veja só, Jesus, obviamente, ele, para fazer algo grande na sua vida, minha amiga, ele não pode ter 99% da sua vida, tem que ser 100%. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o principal, ele tem que ser a razão do seu viver, do contrário. Então você vê por aí muitos que dizem crer em Jesus, que têm conhecimento vasto da Bíblia, mas são pessoas ocas, frias, enfim, são infelizes. Jesus disse assim, eu queria que você meditasse comigo nesse texto, porque ele é muito forte. Nós falamos ontem, nós vamos repetir hoje, mas eu quero que você pense comigo, raciocine comigo, só um pouquinho. Jesus disse assim, ele falou sobre a árvore e seus frutos. A árvore e seus frutos. E disse, pelos frutos da árvore, você conhece a árvore. Pelos seus frutos, você conhece a árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Depois, imediatamente, Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, vamos entender isso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Talvez você tenha falado muitas vezes Senhor, Senhor. E é bacana que Jesus dá uma tonalidade nessa frase muito forte, porque não é Senhor, eu queria isso, não. Talvez você diga Senhor e repete Senhor, Senhor. Mas, infelizmente, muitos não entendem sequer essa palavra, porque Senhor significa, quando eu digo Senhor, Senhor, é porque eu sou servo, eis aqui teu servo, 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 sou teu servo. E ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí vem uma inspiração, uma revelação. Aí ele fala, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quer dizer, não pregamos nós o evangelho em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, veja que muitas pessoas fazem a obra supostamente de Deus, em nome de Deus. Usam o nome de Deus,
usam da autoridade de Deus, do nome de Jesus. O nome de Jesus, se a pessoa vive no pecado e usa o nome de Jesus, as pessoas que estão no pecado, doentes, creem no nome de Jesus, elas são curadas. Não é porque eu uso o nome de Jesus para curar os enfermos, para pregar o evangelho, que naturalmente eu sou de Deus. Não mesmo. Eu sou de Deus não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Deus não olha para exatamente as nossas obras, as nossas, digamos, caridades, mas Ele olha para o que eu sou. Se eu sou de Deus, eu vou fazer a obra de Deus. Mas se eu não sou de Deus, eu posso fingir em fazer a obra de Deus. Eu posso iludir as pessoas com a obra de Deus. Isso tem acontecido aos montes. Eu tenho visto isso com os meus olhos. Falamos ontem, muitos pastores maus curavam os enfermos, libertavam as pessoas, prosperavam as pessoas, mudavam a vida das pessoas, mas eles mesmos eram vazios. Eles mesmos não davam frutos dignos de justiça, porque eles não eram boas árvores. Eles não eram boas árvores. Então, os frutos não são os dons, os talentos. Fruto é fruto. Fruto significa caráter, verdade. Você andar de acordo com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Isso é fruto. Mas curar o enfermo, libertar o oprimido, prosperar as pessoas, fazer maravilhas, isso são dons. São dons. Da autoridade do nome do Senhor Jesus e da sua santa palavra. Suponhamos eu seja um pecador, mas eu posso pregar a palavra de Deus, mesmo sendo pecador. E aqueles que creem na palavra de Deus vão ser curados. Eu posso mandar um demônio embora. Eu posso fazer maravilhas. Por quê? Porque eu uso o nome do Senhor Jesus. Eu uso a própria palavra de Jesus. Então, o nome, a palavra, faz a obra. Mas eu mesmo não significa que eu sou de Deus. Você tem que entender isso, minha amiga e meu caro amigo. Não é o que eu faço para Deus que tem valor, mas o que eu sou. O que eu sou. Deus se identifica como o eu sou. Eu sou o que sou. Ele é. Então, não se iluda com aqueles que pregam o evangelho, profetizam, quer dizer, pregar o evangelho, não é adivinhar, não. Profetizam, pregam o evangelho, curam os enfermos, libertam as pessoas dos demônios, fazem muitas maravilhas. Mas se eles vivem no pecado, Deus não dá a mínima para eles. E são esses que o Senhor Jesus está se referindo aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E o que é fazer a vontade do Pai? O que é fazer a vontade do Pai? Fazer a vontade do Pai
é assumir o seu caráter, a sua verdade, a sua integridade. É resplandecer a imagem de Deus, refletir a imagem de Deus com uma vida digna, uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida longe de mentira, longe do pecado, longe do engano, de tudo que não presta. Porque é isso que ele diz. Naquele dia, você sabe qual é aquele dia? O dia em que serão julgadas as nossas obras. Os talentos que ele nos deu, tudo vai ser julgado. Nós vamos ser julgados. Todos nós. Eu vou ser julgado, você também, todos nós. Então, aqueles que fizeram muitas maravilhas, mas não vestiram a camisa de Deus, digamos assim, não entrarão no reino dos céus. Não entrarão. Naquele dia, direis: Senhor, Senhor, não profetizamos, não fizemos a tua obra? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome, quer dizer, na autoridade do teu nome, não fizemos muitas maravilhas? Nunca vos conheci. Vocês usaram a minha palavra. Vocês usaram da autoridade do meu nome, mas nunca vos conheci. E diz mais: apartai-vos de mim. Eu nunca conheci vocês. Agora, quando você conhece Jesus, quando você o conhece, você é a fonte, porque o Espírito dele é quem revela Jesus. É o Espírito Santo quem nos aponta Jesus. É o Espírito Santo é quem abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Espírito Santo. E somente quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem o caráter de Deus. É como Paulo fala: aquele que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele. Então você é casado com ele. É casada com ele. E, obviamente, quem vê você vai ver a Deus, e quem vê a Deus vai ver você também. Porque você e Deus se tornam um. Como Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, a pessoa que é de Deus é uma com Deus. E se ela é uma com Deus, o caráter dela é ilibado. É um caráter de primeiríssima qualidade. Ela é verdadeira, ela é honesta, ela é sincera, ela é o que ela é. Ela não tem medo de aplicar aquilo que o Senhor diz na sua própria vida. Ela não está se importando com a opinião alheia. Ela não tem vergonha de Jesus perante as autoridades, perante as pessoas influentes. Não, ela assume o caráter do nosso Senhor. Aí sim, ela conhece Jesus. E por que conhece Jesus? Naturalmente, porque ela é uma árvore boa, ela vai produzir bons frutos. Como falamos ontem, nem todos os que fazem a obra de Deus são de Deus, mas todos
os que são realmente de Deus fazem a obra de Deus. Fazem a vontade de Deus. Fazem a obra, fazem também a vontade de Deus. Sobretudo a obra, a vontade de Deus. Entendeu? É isso. Está claro para você? Agora, o que me preocupa? O que me incomoda? Pelo menos dentro da igreja, e quando nós fazemos com reuniões com os pastores, eu falo, eu ensino, eu prego para eles como se fossem incrédulos, porque eu sei que há entre nós muitos, eu não conheço todos, mas eu sei que no nosso meio tem aqueles que mandam o demônio embora, pregam o evangelho, curam os enfermos, mas não são de Deus. Mas quem é e quem não é? Eu não sei, eu não tenho uma bola de cristal. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições espirituais para detectar quem é quem. Eu não tenho isso, só a Deus. Então, eles ficam na obra, os maus ficam na obra durante um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas chega um determinado momento que o próprio Espírito Santo elimina. E aí esses maus pastores saem jogando pedra, criticando e falando, entram nas redes sociais, nas suas redes sociais, e ficam falando uma porção de coisas. E aí mostram quem eles são. Só pelo fato de esbravejar e falar besteira e um monte de coisa, e mentiras, e enganar o povo que o segue, porque quem foi curado por esses maus pastores, quem foi liberto dos demônios por esses maus pastores, esses seguem, vão segui-lo. E aí, você pode imaginar o tipo de igreja que é formada por esses maus pastores. E é por isso que Deus fala, porque eu falei ontem que o reino de Israel, que Deus instituiu, é um tipo da igreja do Senhor Jesus. Só que, assim como os judeus, os filhos de Abraão, foram mal orientados pelos seus pastores, pelos seus rabinos, pelos seus líderes, pelos seus maus profetas, então o Senhor diz, ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Quer dizer, os seus guias as fizeram errar. Então você vê gente desigrejada, gente caída por esse mundo afora e tentando voltar e não consegue. Por quê? Porque não tem conseguido? Porque elas estão feridas, elas estão machucadas na alma, elas estão desiludidas. Poxa, o pastor, poxa, ele era de Deus, ele me curou, ele tirou o demônio que estava... Eu era viciado, olha só o que ele fez. Só que ela não tem percepção, que não são os dons, os feitos que identificam aquela pessoa, mas o seu caráter, os frutos. Fruto, a Bíblia fala de dons e frutos. O primeiro fruto, o fruto mais importante é o amor. E o amor é aquela entrega que a pessoa faz 100%, e ela faz de forma total e para sempre. É uma entrega
incondicional. Isso é amor. Quem é de Deus ama como Deus ama, porque dá a sua vida pelas suas ovelhas, no caso, pastor. Mas se não é de Deus, quer tirar proveito das suas ovelhas, quer tirar o quê? A carne, o leite, quer tirar tudo que pode para si, para beneficiar a si. Mas esse é o mau pastor. O mau pastor, ele quer para si. O bom pastor quer dar para os outros o que Deus lhe tem dado. Então, eu sei em quem tenho crido. E o meu caráter, não estou aqui me defendendo, não, mas o que fica muito, digamos, transparente em mim? Eu quero dar, eu só quero dar. Eu quero dar indiscriminadamente. Eu sempre vou dar, porque esse é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é dar, é fonte, e está sempre jorrando. Não importa se faz sol, se chuva, não importa a temperatura, não importa nada. Está sempre dando, sempre oferecendo, sempre dando. Mas quem não é de Deus só quer receber, só quer receber. É o egoísmo. É o egoísmo. E é a verdade, a bem da verdade é essa. Você quer avaliar a si mesmo. Você quer saber se você tem o Espírito Santo ou não. Se você tem o Espírito Santo, você é aquela pessoa que está sempre querendo dar, jorrando, 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 ainda que ninguém beba, mas você está jorrando, porque você é a fonte. Mas se você não tem o Espírito Santo, você quer receber. Você quer receber. Essa é a realidade. Ou você é uma fonte ou você não é fonte. Quando a gente recebe o Espírito Santo, é o que Jesus falou. Do seu interior fluirão rios de água viva. E se isso não está acontecendo com você, minha amiga e amigo, cuidado, porque naquele dia o Senhor vai julgar. E não venha com aquela conversa, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho uma igreja, eu canto, eu danço, eu louvo a Deus, eu curo enfermos, enfim, eu profetizo. Você faz, mas não é. E quem é, faz. E quem não é, não faz. Faz para si próprio, não faz para o seu semelhante. Deus avalia pelo que nós somos, não pelo que nós fazemos. Claro, a pessoa é pecadora, ela vive no pecado. Ela sabe que está mal. Não tem paz, porque o pecado não deixa a pessoa ter paz. Quem vive no pecado, quem anda no pecado, quem pratica o pecado, não tem paz mesmo. Pode curar um enfermo, pode fazer a obra de Deus, mas não tem paz. Mas quem vive de acordo com a palavra de Deus, quem tem o Espírito de Deus, esse tem paz. É a primeira coisa que acontece, a paz. Sabe por que tem paz? Sabe? Porque ela tem certeza. Ela tem absoluta certeza, ela é convencida pelo Espírito Santo que todos os seus pecados já foram perdoados. Ela não tem culpa. O juiz dos juízes já a perdoou. O juiz dos juízes já falou para ela: tu és minha filha, meu filho amado, em quem tenho prazer. Aleluia. E quando a pessoa é de Deus, ela tem essa voz aqui, dentro de si. Mas quando não é... Então, minha amiga e meu amigo, presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Eu trabalho com os pastores, os obreiros,
os bispos, eu estou sempre falando, olha, presta atenção, nós não seremos julgados pelas nossas obras, mas pelo que nós somos. É o que Jesus falou. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O que é fazer a vontade? Qual é a vontade do Pai? É crer no Senhor Jesus. Mas quem crê no Senhor Jesus, de verdade, é o quê? É de Deus. É de Deus. Quem crê de fato, porque se entrega, se lança 100%. Você sabe, por exemplo, esse pessoal aí, o chefe de torcida, e as torcidas dos clubes, eles vestem a camisa, compram camisa, viajam, vende casa, vende tudo, vende a alma para o inferno, mas querem ver o seu clube vencer e ganhar dinheiro, ainda que eles passem fome. Porque é um espírito do mal que os faz ter essa fissura. Quem é de Deus tem o Espírito de Deus. E a fissura em querer agradar não é agradar a si próprio, mas agradar aquele que o livrou da morte, aquele que pagou o preço pela sua alma. Não é assim? A pessoa se entrega 100%. Assim como o incrédulo se entrega 100% para o seu clube ou para uma coisa que é apaixonado, ou para uma pessoa deste mundo, assim tem que ser com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Ó, meu Pai, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. É isso, minha amiga, meu caro amigo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que faz a obra, entre aspas, de Deus, é de Deus. Mas todo aquele que é de Deus faz a obra de Deus, porque faz a vontade dele. Quer dar aquilo que Deus lhe tem dado. Eu me lembro que aí vem mais uma das nossas lembranças que eu falo como testemunho e para ver o que Deus fez depois. Eu lembro que eu estava falando de Jesus para um colega meu. Já contei essa história várias vezes, mas vale a pena repetir, porque eu gosto dela. E então, um dia, no cursinho de vestibular, ou pré-vestibular, eu estava conversando com o meu colega, eu achando que ele estava se convertendo, que ele estava querendo ir na igreja comigo. Aí ele, com frieza, ele disse: Edi, presta atenção, eu vim aqui para estudar, nós viemos para estudar. Eu não vim para falar de religião, Eu tenho que conquistar, eu tenho que vencer na vida, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que vencer, porque a minha família é pobre e depende de mim, eu tenho que passar, não posso ficar pensando nessas coisas, na religião. Quando ele falou para mim, foi como se me desse um soco na boca do estômago. Eu fiquei tão triste, mas tão decepcionado. Sabe onde é o cursinho? Era ali no centro da cidade. E eu nem quis continuar ali na hora, no curso eu saí andando, fui embora para casa, era de noite, e eu não queria pegar nem condução.
eu queria ir a pé pelo aterro do Flamengo. Naquela altura, o aterro era pacífico, hoje, enfim, é perigoso. Mas eu vinha andando muito atribulado, muito triste, profundamente triste. Eu não me lembro, em toda a minha vida, desde criança, que eu tenha soluçado, chorar soluçando. Eu não me lembro. Nessa noite eu vinha soluçando e chorando e soluçando, porque eu estava profundamente triste. E eu dizia, oh meu Deus, puxa, eu pensei que essa alma, eu ia ganhar essa alma para ti. Olha só, eu só quero uma alma, Senhor, pelo menos uma alma. Abraão te pediu um filho, eu só quero uma alma, pelo menos, me dá uma alma. E eu estava crendo que esse rapaz iria ser convertido. E aí eu fiquei chorando e andando e chorando. Eu estava com 19 anos. Eu estava fazendo vestibular, pré-vestibular. Mas aí, passaram-se os anos, 19 anos que eu tinha. Passaram-se os anos. E eu querendo ganhar alma. E eu via, eu não queria construir igreja, eu nunca pensei em construir igreja. Eu queria ganhar almas. Só isso. E é o que eu quero hoje, é ganhar almas. E aí, depois de 13 anos, 12 ou 13 anos, finalmente nós começamos a pregar o Evangelho. Eu larguei o meu trabalho, eu era funcionário público do estado do Rio de Janeiro, da loteria estadual. Eu tinha um cargo de confiança, eu era chefe de tesouraria. Eu também tinha um emprego no IBGE, eu estudava à noite na ENSE, Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, e trabalhava no IBGE pela manhã, de 7 ao meio-dia, e estudava à noite. Então, eu deixei o meu bom emprego do IBGE, o meu cargo de 16 anos no Estado. Eu larguei tudo. E eu disse para Deus naquela altura, ó Senhor, agora é tudo ou nada. Ou o Senhor é comigo, ou o Senhor não é comigo. Se o Senhor existe, eu vou arrebentar. Agora, se o Senhor não existe, eu vou me arrebentar, porque eu tenho 2 filhas, eu preciso desses empregos. Então, eu vou com tudo. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus tem feito. Olha o que o Espírito Santo fez, minha amiga, meu amigo. Mas não foi porque eu tinha capacidade, talento, inteligência, sabedoria. Nada disso. Eu nunca fui o primeiro na escola. Eu sempre fui aquele aluno, assim, mais ou menos, que consegue passar no último momento. No último segundo consegue passar, no último minuto. Pois bem, mas olha o que Deus fez. Olha o que o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o meu Deus e Pai de meu Senhor Jesus Cristo, tem feito. Ele quer fazer na sua vida. Quer dizer, Ele, a partir do momento que nos entregamos 100%, então, 100% Ele se entregou para nós e tornou-me uma fonte. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele quer fazer de você uma fonte inesgotável, para que Ele e Ele exclusivamente seja honrado, glorificado, exaltado. A glória é dele, mas o instrumento que Ele usa é um instrumento de barro, como nós. Amanhã falaremos mais, mas isso é importante. Quer dizer, não é
pelos os dons, talentos que a gente é salvo. Nós somos salvos pelos frutos. Quem é fonte, dá. Mas quem não é fonte, quer beber, quer receber. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Aliás, eu queria que você, neste domingo, fosse uma das igrejas universal do Reino de Deus, que eu mandei uma carta. Nós estamos enviando uma carta para cada um de vocês. E vocês vão levar essa carta como missionários do bem para aquelas pessoas que estão caídas por esse mundo afora, tá bom? Domingo agora, por favor, uma mensagem especial em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe então e até amanhã.